bem-vindos ao InsiderCast. Meu nome é Kesiel. E meu nome é Diego Gaiovics e hoje em oferecimento Duo Construtora, nossos grandes amigos da Duo Construtora. Você que quer construir um imóvel alto padrão dentro de um condomínio fechado, é a escolha certa, não? Com certeza, Diego. Lembrando que os nossos amigos da Duo Construtora também fazem prédios e eles estão com uma oportunidade única para você que é investidor e gostaria de comprar uma fração de um apartamento. Você consegue comprar uma fração a partir de R$250 mil. E às vezes a pessoa não tem a condição de dar R$1 milhão, 700 mil em um apartamento, divide a fração e depois ganha com a valorização, né? Com certeza. Você investidor pode chegar até 25% de rendimento desse investimento de R$250 mil. E hoje também temos a BestMed é o nosso parceiro master aqui no InsiderCast. Diego, dia corrido, muita dor muscular. Nós temos o Combiart. O Combiart é perfeito para você que está com dor muscular. E lembrando que o Combiart, ele tem 11 ativos. Ele é o mais completo hoje para você que faz principalmente esforço físico. Você quer relaxar, ficar tranquilo após o esforço físico, Combiart. E os nossos convidados têm tudo a ver hoje com o Combiart. Não é mesmo, Diego? Eu não vou dar para vocês, eu vou presenteá-los. Com certeza. Hoje, gente, estamos aqui, Fernando Cantarelli, Renata Ramalho, muito obrigado por vocês nos prestigiarem nesse programa. E para quem não te conhece, quem é o Fernando, quem é a Renata? Maravilha, posso começar? Pode. Então, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês e poder gerar valor para as pessoas que vão nos acompanhar hoje. E eu sou treinador. Eu falo que, se eu fosse resumir tudo o que eu faço, a minha missão do meu trabalho é treinar pessoas para que, através do exercício físico, eu ajude essas pessoas a melhorar a saúde, melhorar o físico e ter mais autoestima e ambição. Porque quando a pessoa começa a se cuidar, começa a fazer exercício físico, começa a melhorar a alimentação, uma das primeiras coisas que mais muda nessa pessoa é a percepção de valor que ela tem sobre ela mesma. Então, ela se sente melhor, ela tem mais autoestima, mais ambição, ela quer viver mais, quer viver melhor. Então, é assim que a gente consegue ajudar as pessoas. E a minha esposa? Eu, então, sou a Renata, sou esposa do Fernando. Eu sou cirurgia dentista e, assim como o Fernando, eu também atuo na área da saúde, mas também voltada para a estética e a parte da estética do sorriso. Marketing pessoal, né? Isso aí, é o cartão de visitas. Com certeza, se você trabalha com a imagem, a Renata faz o milagre do sorriso, não é mesmo, Renata? Isso aí, transforma o sorriso das pessoas. Perfeito. Eu acho que a minha primeira pergunta que eu quero fazer aqui é direcionada para você, Fernando. Vida fitness, né? Vida fitness é algo que todo mundo busca, todo mundo quer transformar, principalmente a parte física, né? Como que começou a sua jornada nesse mundo fitness e o que te motivou a seguir essa carreira? Eu venho de uma família de pessoas que já faziam isso, né? Então, por exemplo, a minha mãe, a dona Ivone Cantarelli, ela, nos anos 80, ela começou dando aula de ginástica na garagem de casa e tudo que ela tinha era 3 colchonetes, um som toca-fita e um sonho de ter uma academia. Isso nos anos 80. Hoje é muito comum, todo mundo faz exercício. Naquela época era um desperdício de tempo da visão que as pessoas tinham. Então era muito difícil. Mesmo assim, ela começou dando aula de ginástica em casa. Depois ela se formou e montou a própria academia. Então eu cresci naquele ambiente. Mas a minha mãe sempre foi mais da área de ginástica, dança. Com 16 anos eu já fiz faculdade de educação física, influenciado por ela. Então sempre tive esse sonho também de trabalhar com isso. E aí a gente veio trabalhando juntos na academia. Nós ampliamos o espaço, construímos uma academia, trabalhando em família. E em 2021, especificamente, começou um desejo meu de levar o meu trabalho para a internet. Que hoje nós conseguimos aí atingir mais de 10 milhões de pessoas todos os meses só no Instagram, tem TikTok, tem YouTube. Então eu consigo criar conteúdos que atingem muitas pessoas e aí de lá para cá que eu consegui levar o meu trabalho para a internet. Então já são anos aí, são mais de 12 anos já que eu estou formado, trabalhando. E graças a Deus a gente consegue ajudar bastante gente aí com vídeos, conteúdos, motivação. Mas antes tu atendia um público na internet que estava voltado para o emagrecimento. E
quando que foi na pandemia que teve essa mudança para um público da parte fitness, musculação, e quando que aconteceu esse boom mesmo nas redes sociais, hoje mais de 2 milhões de seguidores? Isso. Em 2019, eu tive o desejo de começar a trabalhar com internet. Eu sempre falo que na nossa profissão a gente sempre tem viradas de chave. Então eu fui sempre mudando a minha mentalidade, fui entender que o que eu fazia não ia me enriquecer, não ia me levar onde eu queria. Então eu fiquei pensando, quais que são os caminhos para chegar onde eu quero? E aí é bem legal falar a história para vocês de como que eu entrei na internet. Porque são várias viradas de chave. Várias assim, você aprende um pouco sobre escalabilidade, você aprende que você vende a sua hora, você vai aprendendo. Mas aí, é bem legal essa história, que eu sempre quando eu tenho oportunidade eu conto, porque muitas pessoas se identificam. E eu falo assim, tá tudo bem se nesse momento você está fazendo algo que você tem consciência que não vai te levar onde você quer. Mas o problema é você continuar a vida toda fazendo aquilo e não tomar nenhuma atitude de mudança. Eu atendia como personal trainer. E eu atendi uma dentista, por coincidência, que ela era de outra cidade. Então ela fazia uma aula por semana comigo. E eu cobrava R$50 por aula. Isso lá em 2019. Naquela época já era um valor bom. Já estava quase no ápice do que eu poderia cobrar. Isso, né, em 2019. Não, 2018 foi isso. E aí, então, ela fazia 4 aulas por mês, que davam R$200 por mês. E eu atendi ela por 4 meses, R$800. E aí eu falei assim, não, nem me paga. Deixa acumular esse valor, que um dia eu vou lá no teu consultório, a gente faz alguma coisa e tá tudo certo. Então eu atendi ela por 4 meses. Foram 16 horas que eu desempenhei trabalhando para ela. Fui no escritório, fui no consultório dela, sentei na cadeira, ela fez algumas coisas, dei uma injeção aqui, fez não sei o quê, fez uma limpeza, fez um clareamento. Em 35 minutos, a minha conta deu R$850. Aí o constrangimento dela em ter que ver eu tirando dinheiro do bolso ainda para pagar ela, destravou. Eu falei, cara, eu não posso mais fazer o que eu faço. Não é isso que vai me fazer chegar onde eu quero. Então, naquele momento que eu decidi trabalhar com a internet. Então, é legal compartilhar essa história, porque foi um impacto muito grande para mim do constrangimento dela. É claro que ela não tinha um valor líquido daquele ali, mas é esse impacto que me fez trabalhar com a internet. Agora, como que eu comecei, não pergunte, não fazia ideia. Mas vocês estão juntos há quanto tempo hoje? A gente está 11 anos. 11 anos. E eu estava vendo casados a 2. Cadê? 2 anos e meio, né? Demorou um pouquinho sair o pedido de casamento. E você notou a mudança na vida de vocês dois depois de assumir o compromisso do casamento? Sim. Muita mudança? Muita mudança. A nossa vida, ela deu uma reviravolta depois que a gente casou de fato, né? Perante a Deus, assim, mudou totalmente a nossa vida e o crescimento profissional, principalmente do Fernando, deu boom e ocorreu depois que a gente casou. Fernando, me diz uma coisa. Eu percebo aqui, em primeiro lugar, que você fala sobre ambiência, né? Que você foi motivado pela ambiência que você tinha com a família, porque já estava no ramo fitness, já atuavam nesse ramo. E percebo aqui que você fala também sobre transformar a vida de pessoas, né? E realmente, eu entendo que hoje o mundo fitness, ele não é só para transformar o corpo, mas tem muito a ver com a questão da mentalidade também, né? Sim, sem dúvidas. A gente tem que pensar que toda pessoa que consegue um resultado físico, conseguiu emagrecer, conseguiu mudar o físico, conseguiu melhorar a postura, que seja, isso foi um reflexo da mudança de hábitos dela. As pessoas focam muito no resultado. Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos, por exemplo. E a pessoa foca só no resultado, emagrecer 10 quilos, mas ela não foca na mudança de comportamento que ela precisa para chegar naquele resultado. Exatamente. Por exemplo, em vez de focar em emagrecer 10 quilos, foque em treinar 5 dias na semana, se alimentar bem 4 vezes ao dia, porque é o comportamento que vai levar. Então, sem dúvidas, a mudança física, ela só é gerada por uma mudança de comportamento, como você falou. De mentalidade. E o que acontece normalmente com as pessoas? Não, eu vou assumir uma dieta, eu vou ir para academia. Na primeira semana eles dão muito gás e se exaltam, há uma exaustão e para, né? Não dá sequência. Então as pessoas elas têm que começar gradativamente, né? Diminuir o açúcar, o alimento. Normalmente vou parar do dia para a noite. Sim, sim. Aí não consegue dar sequência. Então tu faz esse acompanhamento e também qual o tipo de mentoria que tu oferece hoje? Então, hoje nas redes sociais, de forma online,
são mais de 15 mil alunos, são vários programas de treinamento, que vai desde, por exemplo, planilhas de treino. Hoje, por exemplo, o modelo da academia tradicional do mercado mudou nos últimos anos no Brasil. Então, as academias oferecem para você uma ótima estrutura, equipamentos muito bons, porém, a qualidade de atendimento não é a mesma. A academia não vai te oferecer uma qualidade de atendimento boa. É o padrão de mercado, é o modelo de mercado. Então, as pessoas têm uma carência por chegar numa academia, não saber como treinar, fazer de forma errada, não saber como seguir uma estratégia de treino. Então, é justamente nesse ponto que a gente mais ajuda as pessoas. Então, a pessoa vai ter uma estratégia de treinamento, uma estratégia de alimentação, eu tenho uma equipe completa. Então, hoje eu tenho produtos, né? Você perguntou, que vão desde treinos, planilhas de treino, até acompanhamentos individuais, mentorias, acompanhamentos individuais. E aí, tudo tem que ver o momento da pessoa, claro, o que ela está buscando naquele momento. Renata, eu quero falar contigo agora uma pergunta assim, como vocês se influenciam, né? Porque eu acho que é uma pergunta bem interessante, pertinente, como um trabalho influencia o outro, porque você hoje cuida do sorriso, da estética, né? Do marketing pessoal das pessoas. Como conecta as duas profissões hoje de vocês? E se o Fernando quiser também comentar alguma coisa, como que surge a conexão de vocês assim nesse sentido, profissional? Eu acredito que seja justamente o que você falou do marketing pessoal, né? Porque a todo momento a gente se vende. Até para você se relacionar com alguém, casar com alguém, você está se vendendo. E tirando de lado a saúde, vamos falar agora de aparência, né? Você tem que estar bem, você tem que estar se sentindo bonito, tanto com o corpo, tanto com o rosto. Então, eu acho que é nisso que as duas coisas se conectam. O Fernando trabalha mais a parte do corpo e eu, né, entro aí mais com a parte do rosto, o sorriso. E até esses dias eu abordei bastante nos meus stories toda a parte do avanço da estética. Hoje tem harmonização e muitas outras áreas que avançaram. Isso acaba interferindo mais no público feminino, por exemplo... mulheres que trabalham com a parte dos cílios, da sobrancelha, isso avançou muito, né? E eu tava relacionando tudo isso com a parte do sorriso e explicando que pra mim é o mais importante, né? Então, eu acredito que é nisso que as duas áreas se influenciam, que a aparência, né? Não adianta, todo mundo quer ficar bonito. Com certeza. E como que é para uma esposa? Você tem um marido que reconhecido nas redes sociais, esse assédio que com certeza tem, como que leva essa situação? Tanto é uma dica porque há muitas mulheres que o marido tem muitos seguidores e também muitas mulheres com muitos seguidores e o marido nem tanto. Então, queira ou não queira, há assédio, há alguns comentários. Você olha muito lá o que escreve. Eu quero ver a resposta dela. Agora é o momento do fogo. Depois vai vir a réplica. Então, eu acabo não acompanhando muito essa parte. Eu nem dos sei dos enfim. comentários, eu não olho. Então, se vem, por justamente exemplo... para não ter mulheres ou alguém com algum comentário maldoso, eu acabo não vendo. Então, no nosso relacionamento não interfere, porque realmente eu não... Ela não vê os rola em casa. Eu me blindo e para quem sofre muito isso, eu acredito que a confiança no casal, né? As regras bem estabelecidas, isso é o principal. É importante, né? Os acordos, né? Os acordos. Sim. Olha, eu já vou começar falando uma frase. Se você é homem casado e tem mulher dando em cima de você, é porque você de alguma forma está permitindo isso. Uau. Eu acredito que tudo na vida é posicionamento. Então, lá na minha rede social está muito bem claro. Você chega lá, você vê. Sou um homem, cristão, casado, hétero. Então, a forma que eu me posiciono ali durante o dia, por mais que eu esteja expondo o meu físico por conta do meu trabalho, eu estou posicionado, me posiciono como homem casado. Então, acontece, mas é muito raro, muito raro, muito raro. Porque realmente a pessoa pensa 10 vezes antes de comentar alguma besteira. Mas é o que eu falo pra vocês. Porque é diferente do que as pessoas pensam. Deve ter muita gente lá comentando. De fato tem, mas assim... que não da forma como as pessoas pensam. Eu falo que é posicionamento. Eu não permito isso. A pessoa não vai ter nem coragem de chegar e mandar uma mensagem dessa porque eu não permito a partir do meu posicionamento. Uau. E como é que é a rotina desse casal, Fernando? Eu acredito que quem acompanha você, porque o Fernando tem milhões de pessoas que acompanham diariamente,
Como é essa rotina de vocês? O que o Fernando começa fazendo? Qual que é a rotina? O que vocês fazem? Como é esse dia a dia do Fernando? Olha, de um tempo para cá, a rotina que eu me senti mais bem produtivo é acordar e já fazer o meu treino. Então eu já priorizo o meu treinamento. Por mais que eu tenha liberdade, eu poderia treinar a qualquer momento do dia. Eu gosto de treinar logo cedo. Então eu acordo, já faço meu treino. E aí, depois começa o meu dia, começo a cuidar das empresas. Enfim, eu também tenho uma academia. Então, enfim, tem várias funções. Mas basicamente eu acordo, já vou pra academia, já faço meu treino, depois começa o meu dia. A Renata já é um pouco mais... Daí você entra nessa vida fitness também? Entra, tem que estar em sintonia, né? Legal. A minha rotina não é tão regrada quanto a do Fernando, porque eu dependo muito da minha agenda, né? Dos meus horários. Então, tem dias que eu treino, tem dias que eu não consigo treinar, tem dias que eu saio de manhã e volto só de noite, então eu não tenho uma rotina estabelecida assim igual o Fernando tem. Eu faço 2 treinos de Muay Thai, que esse é fixo, que eu deixei lá separado na minha agenda, que aquele dia, aquele horário eu treino. 2 vezes na semana. Nos outros dias, aí eu treino se dá tempo. Mas em casa, nossa rotina, a gente sempre prioriza fazer no mínimo uma refeição por dia juntos, seja o café da manhã ou o almoço. O jantar, geralmente, a gente faz junto, mas o café da manhã ou o almoço. Sempre fazer uma refeição juntos, fazer nossa oração juntos de manhã. Existe esse devocional? Existe. Existem nossos acordos, nossas regras em casa. A gente tem essa nossa rotina de... Agora também... Leia a Bíblia antes de dormir, não é todo dia, mas estamos evoluindo. A Renata é muito exigente nessa saúde bucal, como é que funciona isso também? Porque a gente tá falando muito aqui da vida fitness e tudo mais, mas a Renata, por ser especialista da área, enfim, como é que é também essa parte, Renata? Eu cobro sim, cobro fio dental, cobro escovação. Às vezes, se eu vejo que ele não tá me obedecendo muito, eu mesmo vou lá e escovo o dente dele. Sabe que a vantagem é que na área dela, ela pode fazer por mim. Então, ela pode abrir minha boca, limpar e fazer. Na minha, ao contrário. Você tem que levantar a bunda e treinar, não tenho como eu fazer por você. Né? E você vê a importância de uma mulher ao lado do homem, essa conexão, esse devocional que vocês fazem juntos, né? Porque o que acontece em grande parte dos casais? A mulher está crescendo, o cara, tanto profissionalmente como espiritualmente, às vezes porque ali é um momento, às vezes, poxa, ele tá crescendo nas redes sociais e tudo, a mulher pode barrar o cara. Sim. Puxar para trás. Então, a mulher ser a parceira e tá junto, vice-versa, isso é muito importante, né? Para que tudo flua. E como tu diz, depois que casaram, fizeram essa união perante a Deus e estão junto no mesmo propósito, as coisas é muito rápido, né? Muito rápido. Bem mais rápido. Sim, a gente teve Eu falo que a nossa vida, ela acelerou muito. E aí é engraçado, porque hoje, com a mudança de mentalidade e comportamento que eu tenho, eu penso, por que eu não casei antes? Incrível. Porque qual que era a nossa desculpa? A Renata estava se formando, então não fazia sentido nós nos casarmos naquele momento, sabe? Não tinha nem terminado a faculdade ainda. Então vamos esperar, vamos depois. E sempre foi indo assim. E eu penso que não, porque quando o homem casa, ele assume responsabilidades, ele se torna ali o sacerdote do lar. Você tem que ser o provedor da casa, pelo menos isso é o que você deveria ser como homem, que você deve, é o seu dever. Então, quando falam para você que realmente você tem que passar por essa fase, que é o processo, só quem passa entende mesmo para poder te dar esse conselho, que realmente acelera muito. Fernando, me diz uma coisa, e Renata, qual foi o maior desafio de vocês nesse processo? Porque hoje o Fernando e a Renata já têm carreiras sólidas, já são grandes empresários. O Fernando tem milhões de pessoas seguindo e mais de 15 mil clientes que acessam a plataforma dele. A Renata já tem seus clientes também consolidados. Mas tudo isso foi uma construção. Chegou nesse momento, ok, mas qual foi o maior desafio para vocês, na carreira de vocês, para chegar onde vocês chegaram hoje? Quer começar? Na minha carreira, eu acredito que foi ali a parte logo de recém-formada, que eu me formei na pandemia. Então, foi uma época muito turbulenta. O pessoal não estava procurando muito essa área, né? Quem tinha ali uma reserva, gastava com remédio, com algum tratamento. Era um momento muito de incerteza.
e tinha muitas portas fechadas, porque como era um momento de incerteza, as pessoas não estavam contratando. Embora eu tive muitas pessoas que abriram as portas para mim, e toda aquela época de rede social, todo mundo online, você acaba se comparando muito. E eu fiz muito isso naquela época. E isso me afetou demais, porque eu estava começando e daí eu comparava o meu bastidor com o palco de outra pessoa. Isso me fez um mal terrível. Então, para mim, eu acredito que foi essa a pior parte, né? Agora as coisas estão fluindo melhor. Uau, incrível. Um ponto aqui que a Renata coloca, e isso é muito nosso, do ser humano, a gente querer olhar a grama do vizinho, né? A gente querer ver, poxa, ali tá mais verde do que a minha. Mas no momento, eu acredito que de pandemia, naquele momento de dor, que realmente todo mundo passou por um momento bem difícil, perca de muitos parentes, a gente também... Pode ser que a gente não esteja vendo de forma adequada, porque essa grama verde do vizinho pode ser que não seja tão verde assim, né, Renata? Mas você conseguiu superar esse momento, conseguiu chegar nos teus objetivos. Hoje você tem uma clínica. Sim, na verdade eu ainda me considero recém-formada, né? Faz 3 anos que eu me formei, hoje eu tenho a minha clínica. E eu pedi muito a Deus isso, né? Então, esse período que eu passei me comparando, me cobrando muito, para mim, naquela época eu estava muito angustiada. E tudo que a gente está vivendo hoje, que a gente conquistou hoje, foi uma resposta de Deus, principalmente na minha vida profissional. Foi o que eu mais busquei, sabe? O que mais me motivou a buscar Deus, porque era algo que estava, assim, me consumindo. Realmente. E nesse momento, Fernando, da pandemia, que foi colocado aqui, foi o boom, assim, das tuas empresas. É isso? Não, na verdade não. Eu comecei da internet na pandemia. Ok. Então ali foi uma fase de aprendizado. Porém, né, o Diego falou antes, que até eu fiquei curioso, onde que você ouviu essa história? Foi lá no evento do Ser, que eu falei? Do quê? Que você sabia disso? Dessa história que eu comecei em outro projeto, depois que eu mudei? Eu vejo as redes sociais, né? Tá, então você me acompanha, então tá certo. Então o cara me segue mesmo. O que acontece? Pela oportunidade da pandemia, eu comecei numa área que não era minha especialidade. Hoje eu trabalho com musculação, que é a minha especialidade. Eu ajudo as pessoas a treinar de forma correta e melhorar o físico. Ter mais saúde, que eu acabei de falar para vocês. Naquela época, foi um trabalho mais de emagrecimento para pessoas que queriam fazer exercício em casa, por conta da pandemia. Então eu encarei aquele desafio e comecei. Porém, passou a pandemia e eu continuei com aquilo. Mas eu não me conectava com aquele público. Esse público de emagrecimento em casa é um público gigantesco. Porém, e aí eu falo assim que eu não tenho realmente nada contra, mas eu apenas não me encaixava. Eu estava ali vendendo e ajudando mais um público feminino, que é um público de 40, 50 anos, que queria fazer exercício físico em casa. E eu não tinha conexão com aquele público. Então eu não me sentia bem porque eu estava com uma máscara fazendo algo ali que realmente não era eu. Aí eu tinha 35 mil seguidores, que eu tinha também começado do zero. Eu tinha uma carteira de clientes, pessoas ali que já faziam o programa. Eu falei, não é isso que eu quero. Então, em 2021, eu parei totalmente com aquilo lá e comecei um perfil do zero. E esse perfil que hoje tem 1 milhão de seguidores no Instagram, até março de 2022, há 2 anos atrás, eu tinha talvez só a Renata, meu pai, minha mãe. Que incrível. Como todo mundo, porque eu falo assim, ó, todo mundo começa do zero. Então ali eu recomecei do zero, porém a bagagem que eu tive naqueles 2 anos aprendendo a comunicar, aprendendo a fazer vídeos, aprendendo a vender, foi muito válido. Aí eu consegui um resultado mais rápido. Por isso que eu falo para todo mundo, comece. Porque o aprendizado que você tem é o que você mais tem de valioso, que é o que vai acelerar o teu processo depois. Bom, agora até uma dica para nós e para muitas pessoas que querem crescer na internet. Porque muitas começam, passam 2, 3 meses, desanimam porque não cresce a rede social. Que dica que você dá para essas pessoas se manterem? Porque o crescimento começou do zero para 1 milhão, 2 milhões de pessoas seguindo. Porque não é fácil, né? A pessoa está ali tentando ser um influencer ou ter uma voz e muitas abandonam na metade do caminho. Sim. Qual que é a dica para vai crescer ou uma estratégia de se manter todos os dias? Sim. A primeira e melhor dica, sem dúvidas, é a pessoa tem que ter uma mentalidade alinhada e entender que isso é trabalho. O que vocês estão fazendo aqui nesse momento é trabalho. Se vocês não tiverem essa mentalidade, vocês vão parar no 3º, 4º episódio, que vocês perceberem que talvez a audiência não foi como vocês pensaram e aí vão abandonar.
Então, é uma mentalidade de trabalho, primeira coisa. Que você realmente você tem que ter consciência que você está dedicando um tempo para trabalhar e aquilo vai te dar retorno. O segundo é estratégia. Mas sem mentalidade não existe estratégia que funcione. Aí você vai ter que pensar qual que é o teu público, para quem você vai estar se comunicando, quais são as dores dessas pessoas. Por exemplo, eu ajudo pessoas, homens e mulheres, que querem emagrecer, que querem ganhar massa muscular, querem melhorar a postura, querem colocar uma camisa social, assim como vocês estão hoje, e ficar bem, querem ter autoestima, disposição, energia, querem viver melhor. Então, eu pego as dores dessas pessoas, quais são as dificuldades dela e crio conteúdo em cima disso. As pessoas vêm através do conteúdo, gostam do meu trabalho e uma porcentagem vai querer comprar algo para dar um passo a mais. Então, é assim. Tem uns que ficam atirando de um lado para o outro, não. Você é um especialista nisso que eu faço, né? Quando você se posiciona como especialista, aí realmente você tem... Você realmente se posiciona como especialista naquela área. Então, você vai chamar muito mais atenção, as pessoas vão ter mais predisposição a querer te acompanhar. Você viu que amor ele filmando a esposa quando ela estava falando? Eu olhei aqui antes ele não viu, mas a câmera tá pegando. Eu vou dar um cortezinho ali dele. Vou fazer um corte aqui. Incrível. E para gerar essa mentalidade, Fernando, porque eu acredito que isso não foi algo natural. Você buscou alguém, você buscou mais informações, mais conhecimento. Até mesmo na questão do teu próprio marketing pessoal. Acredito que você também buscou esse apoio, enfim. Você quer dar uma dica nesse sentido também para as pessoas? Olha, se eu posso ser muito sincero aqui com vocês, eu falo que as pessoas sempre querem romantizar o processo. Eu não desisti porque eu não queria ser só mais uma pessoa, não queria ser só mais um. Então eu sabia que se eu não desse continuidade, eu ia ter que voltar a fazer o que eu estava fazendo antes e eu ia ser só mais uma pessoa normal ali. E nunca foi essa a minha intenção, né? Com todo respeito, com toda modéstia. Mas agora, como que a pessoa não vai desistir no meio do caminho? Seria nesse sentido? Isso. Ela tem que pensar quais são os motivadores dela. Ou seja, quais são os resultados que ela quer alcançar, por que ela está fazendo aquilo. Então, ela tem que entender quais são os objetivos dela, entender que fazendo aquilo, quais serão os resultados que ela vai ter. Então, ela focando no resultado também que ela vai ter, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil. Né? Também, claro. Sendo um planejamento. Assim, a gente falou aqui de estratégia e tudo, mas a bênção de Deus na minha vida nos últimos 3 anos foi o que me trouxe aqui também. E vocês com uma carreira consolidada, carro bom, na tua cidade você é uma referência, seguidores, tu com teu próprio negócio, largar tudo, mudar de cidade, onde que tá a lógica nisso? Quais são os projetos futuros, Fernando? Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber agora nesse momento. E para você também, né, pegar Renato? a esposa, vou deixar minha empresa, meu consultório, vou deixar tudo que eu tenho, vou mudar de cidade. Como isso? Por quê? Quer falar, amor? Você só tá no convite. Esse acho que é a parte mais desafiadora, né, Renato? Vamos ver Renato falar. É um desafio. Então, essa mudança de cidade é algo que já está semeando no nosso coração faz tempo, principalmente pro Fernando. E várias outras vezes a gente já tinha conversado sobre isso e a gente tentou uma primeira vez vir para Foz do Iguaçu. E as coisas não se encaixaram, não deram certo. A gente conversou com pessoas que iam abrir portas. Eu tinha conseguido um emprego aqui, enfim, mas as coisas não caminharam conforme a gente tinha planejado. Então, a gente esperou e agora tudo se encaixou. As condições eram totalmente diferentes. Mas foi um Deus chamado de Deus para vir para cá? Foi sem dúvida, sim. Muitas coisas aconteceram esse ano, que aí também me mostram alguns caminhos, mas justamente essa necessidade que eu tenho de estar em lugares maiores, lugares que eu sou mais prestigiado, lugares que eu tenho mais acesso a pessoas. Então essa que vai ser a nossa... Eu não vou falar aposta, mas essa que vai ser a nossa intenção. Falo que sempre quando você vai fazer qualquer coisa, você precisa ser intencional. Então nós estamos vindo para cá de forma intencional, temos nossos planos, nossos projetos, mas a ideia é crescimento, é realmente se conectar com novas pessoas, fazer novos projetos, ter portas abertas. Foz do Iguaçu é um centro para o mundo. Exatamente. Nós temos tem um aeroporto internacional. É próximo de 2 países, né? Sim, Argentina e Paraguai. Sim. E meu trabalho me levava a São Paulo, né? Hoje a gente já tem um pé lá em São Paulo, porque eu tenho empresa também que agora está sendo levada para lá, que é um escritório físico,
onde a gente tem nossa equipe, as pessoas que trabalham conosco online. Trabalho na internet, mas trabalho presencialmente, né? Mas mesmo assim eu escolhi Foz do Iguaçu, não quis ir para São Paulo nesse momento. A empresa vai para lá, eu vou ficar aqui. Em questão que você perguntou ao meu consultório, eu de início vou tentar conciliar as duas coisas, mas vamos deixar acontecer, ver como é que o escritório. vai. Vou manter, vou ficar retornando, né? Montar uma agenda aí, uma logística que funcione e vamos deixar acontecer, ver como é que vai ir. E daí, aqui entra a questão do apoio do casal também, né, Fernando? Porque se não tem o apoio da esposa, enfim, Fernando com Renata, Renata com Fernando, eu acho que não acontece esse projeto, né? Porque muitas vezes as pessoas querem aquela mudança, buscam mudança, querem transformar a vida, mas eles não entendem o todo, né? E a gente precisa, às vezes, ter uma visão macro da situação, né? E me diz uma coisa, Fernando. Você vindo para Foz do Iguaçu, está buscando imóvel para locação e eu senti que vocês falaram uma dificuldade hoje aqui em Foz do Iguaçu, imóvel para locação. E hoje a gente tem a construtora Du, e eu quero falar para você que é investidor, que gostaria de fazer um investimento dentro de um condomínio e fazer a construção do seu imóvel. Diego, com quem que eles devem falar? O Christian, nosso grande amigo. Com certeza. A Du Construtora pode te ajudar, te auxiliar. Aqui a gente tem um exemplo muito forte que Foz do Iguaçu ainda precisa. Existe a necessidade de imóvel para locação e você, investidor, pode buscar então a Du Construtora. Muito bem. É isso aí. Já deu horário? Quase. Estamos mais 10 minutinhos. Tem tempo. Dá para aproveitar muito ainda. Sobre o que eles falaram, é uma dica para você. Às vezes você está com a vida tão confortável e pode levar a um novo nível, mas não tem a coragem ou ousadia de fazer o que eles estão fazendo. Eles já têm uma vida consolidada, suas empresas, mas eles decidiram mudar de ambiente para um crescimento maior. Então, eu acredito que um casal unido não tem limites. Se você pegar o homem e a sua esposa e botarem uma meta e se abraçarem para um crescimento juntos, não tem como não dar certo, né? Colocando Deus no meio de tudo isso. Tá aqui um exemplo. Estão deixando grandes coisas certas para mudar para algo novo, inesperado, mas para um crescimento maior, né? Sim, com certeza. E tudo é propósito, né? Esse teu crescimento, tudo tem um propósito. Propósito que tu tem ajudado muitas vidas. Então a gente vê pessoas que crescem e se dão bem só dentro de um propósito, abençoando outras vidas. Porque a pessoa pensa, mas que propósito há em musculação? Tu tá dando longevidade à vida de muitas pessoas, curando muitas pessoas, porque eu acredito que uma musculação, uma academia, cura depressão, sim, cura muita coisa. Sim, total. Então um trabalho incrível isso. Sim. Gera ânimo, né? Ânimo. Motivação, autoestima. E o sorriso, essa parte estética também entra nesse sentido, né, Renata? Total, né? Porque uma pessoa que está deprimida, quando ela consegue também mudar essa parte física, eu acredito que trabalho bonito, na verdade, de ambos, né? Porque você consegue mudar a questão da autoestima com o incentivo da musculação, incentivo, e ao mesmo tempo também tratar essa imagem, né? Isso é fantástico. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Eu acho que faz muito sentido esse trabalho. E falando sobre Deus aqui, Fernando, a gente falou em vários momentos aqui sobre Deus. Qual foi esse momento de encontro com Ele? E quem que puxou? Quem que foi primeiro? Quem foi o primeiro a conhecer assim? Essa parte, assim? Quer começar, amor? Eu sempre fui cristã, sempre tive a minha fé, mas a gente era católico, mas eu era aquela católica de BGE, né? Você só busca quando precisa, quando o calo aperta ali, daí você lembra que existe um Deus que cuida de você. Então, eu era assim. O Fernando, ele já se considerava ateu. Aí, nossa, pode falar. Eu falo que tudo é ambiente. Sempre eu falo, quando eu começo a falar sobre exercício, sempre a gente vai falar desse ambiente. Então, peraí, você era ateu? Eu estava ateu. Você estava ateu? Nunca fui, mas eu estive ateu por muito tempo.
Então eu me afastei. A minha família também são católicos. Meu pai e minha mãe sempre me levaram para a igreja, fizeram totalmente o papel deles, são pessoas cristãs, têm uma fé muito grande. E aí, mais ou menos ali com 13, 14 anos, eu me afastei totalmente e eu tinha uma grande convicção de que Deus não existia, que tudo aquilo era uma besteira, enfim, como todo ateu pensa. E aí vem a grande mensagem que eu falo para vocês: mudança de ambientes, mudança de comportamento, mudança de resultados. Em 2020 eu comecei a me aproximar de novas pessoas. Pessoas que são cristãs, pessoas com princípios e valores diferentes dos quais eu tinha, tá? Que não era nada muito ruim, né? Mas sempre dá para melhorar. E foi proposital essa aproximação. Sim. E uma delas foi a Deus. E aí, vocês conhecem o Johnny Brasil? Sim. Ele é pastor lá da igreja, lá de Barracão. E sempre que eu posso, que eu tenho oportunidade, eu honro a vida dele. Porque ele apareceu na minha academia do nada um dia. Eu falo do nada, mas ele apareceu um dia, eu não conhecia ele, não sabia sobre ele. Ele falou que queria minha ajuda para treinar, para emagrecer. E eu falei, olha, não vou te cobrar nada, mas eu quero que você me ajude eu quero uma mentoria aí, me ajuda com alguma coisa aí. Aí ele pegou e falou, beleza, combinado. Ele me deu um livro do pastor Nicolete, que é o Empreendedor de Fé. Eu li aquele livro na pandemia em março, e aí fui para a igreja recomeçar lá em Dionísio, né, em Barracão. Ali eu comecei a me conectar com Deus, comecei a conhecer, claro, foi todo um processo, não foi do dia para a noite. E fui me aproximando de novas pessoas, vim algumas vezes aqui a Foz do Iguaçu, e ali, naquele momento, 2021 principalmente, foi um ano que eu posso dizer que eu me converti novamente. E eu entendi que Deus sempre esteve comigo, que nunca me abandonou, sempre cuidou de mim. Então, eu falo que eu não era, eu estava. Uau, incrível. Eu estava ateu. Isso você, que ele falou da honra é muito forte, então, né? Aí, que nem eu falei, eu sempre frequentei, participei de grupo de jovens, tudo, mas não praticava a minha fé, né? Era só aquele católico do IBGE, né? Pra fazer peso. E quando o Fernando começou a se converter e frequentar a igreja, eu no início não ia, ficava meio assim, não quero trocar de religião, não sei o quê. E no começo, daí depois, eu não quis deixar ele sozinho. Pensei, poxa, meu marido tá indo, fica feio, né? Eu não acompanhar. Aí eu comecei a acompanhar ele, então daí Deus trabalhou muito na nossa vida e a gente obteve muitas respostas, sabe? Quando você tem muitos anseios e você sente a resposta de Deus, assim, muito, muito nítida. Quando às vezes tu tá passando algum processo ali, vem uma pessoa e fala exatamente aquilo pra você. Aí você vê que não é coincidência, não é? Pensa, caramba, como que essa pessoa sabe disso, né? Veio e me falou justamente que era o meu anseio, que eu tava buscando. E então, Deus foi transformando a nossa vida e a partir de então, só a gente evoluiu. E o Fernando comentou do Johnny também. O pedido de casamento também veio por influência do Johnny. Uau. Que incrível. Quer falar um pouquinho sobre isso também, Fernando? Totalmente não, né? Mas teve uma grande influência. A gente fala que... por isso que eu falo para vocês, que o ambiente que você está, as pessoas com que você convive... um dia, uma sexta-feira também, o Johnny me convidou para... Vamos lá. Então eu tinha uma outra mentalidade. Então me aproximei de Deus. Logo você muda seu comportamento, você começa a mudar alguns resultados. Então eu já estava mudando a minha mentalidade em questão sobre casamento, sobre o que eu queria para minha vida. E numa sexta-feira o Johnny me convidou para tomar um café da manhã e o assunto foi apenas casamento. E não tinha nada combinado com isso, não falei para ele que eu já pensava diferente. E naquele dia eu tomei a decisão de pedir a Renata casamento. Mas mesmo depois de começar a ir para a igreja e conhecer esse Deus, teve muitas lutas no casamento ou sempre foi tranquilo? Eu posso dizer com clareza que o nosso processo como casal não foi conturbado, foi muito abençoado. A gente teve um crescimento muito grande nos últimos anos, mas nós sempre tivemos uma maturidade muito grande. Sempre tiveram muito unidos. Sim. Então, essa mudança só veio a potencializar o que já estava bom. Eu lembro que quando a gente iniciou nosso namoro lá, eu tinha 15 anos e o Fernando tinha 20. Um dos nossos combinados era que se algo não desse certo, que a gente fosse terminar, seria uma vez só. Seria para sempre. Então, sempre quando surgia alguma briguinha, nada assim exacerbado, a gente nunca foi de crises, de nada. Às vezes, aquelas briguinhas de cotidiano, né? Então, isso a gente nunca deixava que chegasse num término, porque a gente tinha feito um combinado, né? Que se houvesse para terminar, seria para sempre.
E outra, começar a namorar muito novo e ser tão duradouro é difícil, né? Com 15 anos, com 20, querendo conhecer coisas mesmo assim desde lá. Então é incrível isso. Eu quero que você que está nos escutando nesse momento, que está nos vendo nesse momento, entenda. Nós tivemos 3 episódios. O primeiro episódio foi o pastor Nicolete, que esteve aqui conosco, com a pastora Cris. Foi incrível e foi falado aqui sobre ambiência, sobre frequência. Frequência gera resultados. No segundo episódio, a gente fala com o Bruno Marangoni e com a Paloma e eles voltam a falar sobre frequência, sobre ambiência. E agora, Fernando, a gente conversando com vocês aqui, a gente percebe a mesma coisa. A importância, você que está nos ouvindo, volto a pedir a tua atenção. A importância de você entender o ambiente que você está inserido nesse momento. Você quer ter resultados diferentes, você quer ter uma vivência diferente. Cuide o ambiente, cuide com quem você está andando nesse momento. É importante você entender esse ambiente. Se você quer mudar a tua mentalidade, você quer ter resultados diferentes, começa a buscar o ambiente certo. E eu acredito que o Fernando e a Renata, eles foram impactados por esse ambiente e por essa frequência. Totalmente. Estão tendo aqui resultados, assim como também a Paloma e o Bruno também foram impactados e estão tendo resultados hoje, né? E me diz, Diego, da onde foi essa ambiência? Da onde foi essa ambiência? Qual ambiência? Essa ambiência de frequência de resultado. Na minha vida? Isso. Cara, na minha vida mudou quando eu casei. Olha aí, ó, porque o casamento. A gente vivia, digamos, em pecado, assim, como que eu posso dizer? Não servindo fielmente a Deus. E uma vez na igreja veio uma missionária e pregou sobre todas as pessoas que a gente se relacionou na vida, a gente vai agregando coisa, fazendo aliança com essas pessoas, né? Quando você comete um ato sexual com alguma pessoa, você faz uma aliança com ela. Então, aquela noite a gente teve uma limpeza. A gente já estava 4 anos junto. E a gente fez uma limpeza. E a gente decidiu, a partir daquele dia, morando junto, vamos casar, então vamos esperar. Nós não vamos ter mais relação até casar. E nesse momento a gente entrou na ambiência das pessoas certas. Pessoas de Deus, que nos fortaleceram dentro da igreja. E a partir do momento que nós viemos para Foz do Iguaçu, essa ambiência de pessoas empreendedoras, de pessoas relacionadas, a gente começou a se relacionar mais. Porque eu poderia viver uma vida de corretor fazendo a minha parte ali dentro de um escritório, de uma imobiliária. Mas não, a gente resolveu sair para o ambiente, se conectar com pessoas, ir em lugares movimentados, chegar e conversar mesmo. Em 3 meses, vivendo essa ambiência, eu estou vivendo o que eu nunca vivi antes na minha vida. Em 3 meses. Fernando, traga esse ponto, porque a gente percebe aqui que a questão de estar próximo de pessoas próximos de Deus, né? Com essa espiritualidade, ela mudou, impactou a vida tanto do Diego, como a minha, como a sua, como a da Renata, dos demais convidados que estiveram aqui. Isso é incrível, porque como as pessoas precisam dessa espiritualidade, precisam estar próximo de Deus. E muitas vezes estão passando por um momento difícil e não estão entendendo por que estão passando por aquele momento. Mas muitas vezes é um trabalhar de Deus para ele entender. E o nosso Insidercast, ele tem essa pegada, essa entrega dessa mensagem de dizer, poxa, você pode ser um empresário bem-sucedido, você pode ter grandes possibilidades, mas você tem que entender que Deus precisa estar nessa ambiência, Deus precisa estar no meio, introduzido de alguma forma na sua vida, no seu trabalho. E eu vejo muito claro aqui, Fernando, que você e a Renata conseguiram se conectar com Deus, com a espiritualidade real, de fato. E para nós fechar nosso podcast de hoje, estamos indo para o final, eu queria que você deixasse a tua mensagem, Fernando, para as pessoas que estão nos ouvindo lá da sua casa, no seu ambiente de trabalho ou, de repente, no seu celular. Deixa a sua mensagem para nós e depois a Renata também. Ou vice-versa, não sei se a Renata quer começar. Não, pode começar. Eu sempre dou a honra primeiro, né?
Eu acredito que a minha grande mensagem hoje, que eu falo, por mais que eu atuo na parte de treinamento, de mudança de hábitos, eu falo que você não pode aceitar uma vida medíocre. A média é muito baixa, você não pode ser uma pessoa, você não pode aceitar um corpo inflamado, um corpo doente, um corpo com sobrepeso, você não pode aceitar um trabalho que você não se dedica ao máximo, um relacionamento medíocre. Então, eu falo assim, não aceite medíocre, faça mais, sempre você pode fazer mais, se dedique no que você faz, dê o seu melhor, não aceite pouco das pessoas. Então, a minha grande mensagem é essa, não seja uma pessoa preguiçosa, como eu falo nas redes sociais, levanta a bunda do sofá, faz o que tem que ser feito, e aí o resultado vem. Eu também faço das palavras do Fernando as minhas. E em tudo aquilo que você for fazer, né? Desde o teu relacionamento, a tua profissão, os teus amigos, todas as áreas, você consagre isso a Deus, a Jesus, tenha eles como seus pilares, porque com eles já é difícil, imagine sem eles, né? Então, esse é o primordial. E seria isso, passe em fio dental todos os dias. Escova os dentes. Exatamente isso. E ouvindo isso, dá pra ver que eu e ele, nós vivíamos uma vida medíocre. Só que como é bom ter uma pessoa boa ao nosso lado. Que cobra. Que cobra, porque a gente começou a se cobrar e se ajudar. Ah, você entendeu o que ele falou? Não entendi. Vamos pra cima, vamos fazer esse podcast acontecer? Aí não sei, mas daí ele toma a frente. Ou um negócio. Então, além de você dar esse start, fazer acontecer, é bom ter a pessoa certa do teu lado, né? Com que certeza. te apoie. E as pessoas... Tanto um amigo como o próprio cônjuge. Sim, né? E nós precisamos de pessoas que falam a verdade, que não estão ali só para nos agradar, que falam o que precisa ser dito. Eu acho que ele fala o que eu preciso, eu falo o que ele precisa. Toma um choque, a amizade real de fato Sim, isso, é falar a verdade, certeza, né, Fernando? Com certeza. Relacionamento também. E a Best Med? Best Med, pessoal, vou falar mais uma vez para você que está com dor muscular, você que está... A gente está falando sobre educação física, sobre sair da inércia, sobre se movimentar, você que está fazendo exercício físico e precisa de um apoio para alívio da dor muscular. Combiart é a solução, sem dúvida nenhuma, com 11 ativos para ajudar você nessa dor muscular. Eu acho que é sobre isso, né, Diego? Queremos agradecer ao Fernando, a Renata, por ter aceito o convite. De última hora. E muito obrigado você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo Instagram. Agradecemos a presença de cada um de vocês por ter nos acompanhado até hoje. Deixe o seu like, nos siga tanto no Instagram quanto no YouTube, faça sua inscrição e até o próximo episódio, se Deus quiser. Gente, muito obrigado, que Deus continue abençoando os projetos e a vida de vocês e um beijo a todos. Aquele abraço. É sobre isso.